Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a história de Josué, aquele que foi um aprendiz de Moisés, que caminhou com ele e deu continuidade na condução do povo de Israel até a terra prometida. Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ele foi, como eu falei, o sucessor de Moisés. E antes de estudarmos sobre quem foi Josué, nós precisamos saber que existem pelo menos 3 pessoas na Bíblia com um certo destaque que levam o mesmo nome de Josué. Em 1 Samuel, no capítulo 6 e o versículo 14, nós encontramos a menção sobre Josué, o betsemita, porque ele possuía um campo para onde a Arca da Aliança ela foi levada. Você deve lembrar quando os filisteus invadiram Jerusalém e levaram a Arca do Senhor, né? E aí depois eles devolveram a Israel. Em Zacarias, no capítulo 6, o versículo 11, outro Josué também ele é citado. Ele era um sumo sacerdote. Ele era filho de Josadaque, que viveu ali no período da restauração do exílio. Isso em 537 antes de Jesus Cristo. Mas agora que conhecemos um pouco mais sobre os personagens bíblicos que trazem o nome Josué, nós podemos então nos concentrar agora na história principal desse vídeo, que é o Josué, sucessor de Moisés. Apesar da história de Josué ela ser contada com mais destaque no livro do Antigo Testamento, né? O próprio livro do seu que traz o seu nome, né? Josué ele aparece na narrativa bíblica já no livro do Êxodo, no capítulo 17, 16. Aí você pode ler também os versículos 8 até o 16 do capítulo 17, tá? Recapitulando que ficou meio enrolado. Êxodo no capítulo 17, do versículo 8 até o 16, e também no capítulo 33 e versículo 11. Ele era o filho de Num, da tribo de Efraim, tá? Você pode ver isso em Números no capítulo 13 e o versículo 8. E o que significa o nome Josué? Porque todos os nomes, né, principalmente essas pessoas que tiveram os seus nomes marcados na Bíblia Sagrada, eles tiveram, os seus nomes tinham significados, e é importante nós conhecermos porque os judeus eles costumavam dar os nomes aos filhos de acordo com a vivência, seja do pai, seja da mãe, da forma com que nasceu, onde viveu, profeticamente falando. Então tinha todo um ritual na escolha do nome dos filhos, né? Principalmente no tempo antigo. Então, em primeiro lugar, né, é preciso ressaltar que o nome original de Josué, dado por sua família, era Oséias. Um dado curioso, né? Um dado interessante. Eu acho que muitos não sabiam que o nome de Josué, né, originalmente seria Oséias, que significa salvação. Irmão, mas onde está escrito isso? Números, no capítulo 13, no versículo 8. E também você consegue ver Deuteronômio, no capítulo 32 e o versículo 44. Oséias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim. Você vai ver esse nome mais presente na tribo de Efraim, tá? Você pode conferir 1 Crônicas, capítulo 27 e 20, né, o versículo 20, ou 2 Reis, capítulo 17, o versículo 1, e até o próprio livro de Oséias, né? O profeta Oséias, que foi um dos profetas menores, no capítulo 1 do seu livro, o versículo 1 também. Moisés também adicionou o nome divino e o chamou de Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Em Números capítulo 13 você vai ver Moisés o designando com esse nome. E é justamente esse nome, né, que ele é traduzido aqui no português como Josué ou Jesuá, tá? Ele possui a mesma forma grega do nome de Jesus. Você pode ver isso em Atos, no capítulo 7, versículo 45, e Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Ou seja, Josué, ele tinha a mesma forma do nome em grego
que significava também Jesus, tá? Então, na forma grega, Jesus e Josué é o mesmo nome. Em Êxodo, no capítulo 33, ao versículo 11, nós vemos Josué, né, já é descrito como um jovem escolhido por Moisés como sendo seu assistente pessoal. Ou seja, antes, em Êxodo, no capítulo 17, nós somos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra saqueadores amalequitas em Refidim. E aí, quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade, por isso alguns estudiosos consideram a possibilidade de ele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Acredita-se que lá no Egito ele teve vários treinamentos, até porque ele viveu 40 anos naquela região, né? Então as habilidades de guerra de Josué, elas são atribuídas à sua vivência ainda no Egito, até porque o povo de Israel não tinha experiências em guerra, e ele foi quem liderou todo o povo nas batalhas que viam por à frente, né? Inclusive ali nós vemos Deus agindo milagrosamente na conquista de Jericó, que a gente vai ver mais para frente. Então Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei do Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. Isso está em Êxodo, no capítulo 24, versículo 13, 32 e 17, e no 33 e o 11, versículo 11. E também em Números, capítulo 21 e versículo 28. Então, queridos, assim, certamente esse foi um período de muito aprendizado para Josué, porque ele caminhava, ele vivia com Moisés, e Moisés foi um homem que caminhou com Deus, né? Moisés foi um homem que falava com Deus. Então você imagina a experiência que esse jovem teve vivendo ali com Moisés. Então certamente ele aprendeu muito com isso. Ele entendeu como esperar no Senhor e também aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços de comportamento de Moisés e adicionar ao seu próprio valor pessoal, né? Coisas que ajudariam ele mais à frente com a condução do povo, como paciência, mansidão, liderança, e tudo isso foi designado pelo próprio Deus. Deus havia escolhido Josué para ser o sucessor de Moisés. Outro dado bem interessante e marcante sobre Josué é quando ele vai como um dos espias a Canaã, né? Porque Josué também foi designado como um dos representantes da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram, né, investigar e averiguar a terra de Canaã e seus habitantes. Então, entre os 12, Josué era um deles. Está em Números, no capítulo 13, o versículo 8 ao 14. E após a missão de reconhecimento dentre todos os espias, a palavra conta que apenas Josué e Caleb defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. Eles entenderam que a terra era muito boa, enquanto os outros 10 que foram também, os outros 10 vigias, eles acreditavam que era impossível vencer, porque ali haviam muitos homens valentes e armados, né, prontos, experimentados em guerras, enquanto que o povo de Israel não tinha experiência. Mas Josué e Caleb confiaram no poder de Deus e na palavra que Deus havia lançado sobre o povo de que haveria de dar aquela terra para eles. Naquela ocasião, Caleb ele era o mais velho e exercia maior liderança. Isso explica o fato de, às vezes, Caleb ser mencionado sozinho nessas conexões. Porém, o próprio contexto ele deixa bem claro a participação de Josué na missão de reconhecimento e seu apoio às recomendações de Caleb. O comportamento de Caleb e de Josué foi muito mais do que um relatório militar, porque na verdade foi uma nítida demonstração de confiança na promessa de Deus, né? Em acreditar na palavra de Deus acerca da terra prometida. Então Josué provou a sua confiança e fé juntamente com Caleb. Você pode estar lendo em Números, no capítulo 14, do versículo 36 ao versículo 38. E já próximo da morte de Moisés, Josué ele é encarregado de conduzir o povo, né?
Josué ele foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar em Canaã, ele então chama Josué de parte, né? E fala para ele que ele é escolhido para ser o líder do povo de Israel, segundo o mandado do Senhor. O próprio Deus havia separado ele para isso, né? Isso está em Números, no capítulo 27, do versículo 12 ao 23. E também Deuteronômio, capítulo 3, 21 ao 29. Então Moisés ele escolheu Josué até pelo fato de ele ser um homem íntegro e estar caminhando com ele, em estar decidido a seguir os passos de Moisés, né? Inclusive quando os 12 foram para Canaã a investigar, apenas Josué e Caleb tiveram a fé no poder de Deus e na sua promessa, tanto que os outros 10 eles foram mortos por pragas, né, perante o Senhor. Essa morte dos outros 10 com pragas você pode ver em Números capítulo 14, 36 ao versículo 38, tá bom? Isso devido à incredulidade que eles tiveram. Então Moisés solenemente investiu honra e autoridade em Josué, isso perante toda a congregação de Israel. Ele também pôs as mãos sobre ele, compartilhou o espírito de sabedoria que estava sobre ele. Em Deuteronômio capítulo 3, versículo 21 ao versículo 29, você também confere esse evento bíblico, tá bom? Então, publicamente, Moisés advertiu a Josué a ser corajoso, forte, destemido, para que ele pudesse assim cumprir a missão de levar Israel à terra de Deus, a terra em que Deus havia prometido ao povo. E aí no mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, nós lemos quando Moisés e Josué se dirigem à tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta. Isso você pode ver também em Deuteronômio, no capítulo 31, do versículo 14 até o versículo 23. E aí mais tarde, já depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué. Com isso, ele renovou a sua promessa, né, e o encorajou na véspera da invasão a Canaã. Então Deus, sabendo da grande responsabilidade que estava sobre Josué, Deus então mais uma vez conversa com ele e o encoraja. Isso está em Josué no capítulo 1 do seu livro. E aí, já liderando o povo de Israel após a morte de Moisés, Josué ele foi o responsável por liderar o povo na conquista da terra prometida por Deus. Então, de todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué e Caleb, aquele que tinha menos de 20 anos de idade, receberam a permissão de Deus para entrar em Canaã. Isso está em Números capítulo 26, tá bom? E também Deuteronômio capítulo 1, versículo 34 ao 40. É interessante notar isso, né? Porque de todos, dos milhões que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb e aqueles que tinham menos de 20 anos que nasceram no deserto entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto porque foram incrédulos e não confiaram inteiramente em Deus. Então isso vale uma lição para nós. Que nós possamos confiar no Senhor inteiramente, por mais que as circunstâncias pareçam impossíveis, difíceis, muito longe das nossas possibilidades, mas se Deus prometeu, nós temos que confiar inteiramente no Senhor, para que não morramos no deserto tentando como milhões de israelitas morreram. Então, logo no início de sua liderança, Josué precisou enfrentar dois grandes problemas. O primeiro, ele precisou fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. Depois ele também precisou vencer o exército dos cananeus, que surgiu logo à frente, logo adiante. Josué lhe enviou 2 espias para fazer um relatório de reconhecimento da fortaleza de Jericó, e esses 2 espias receberam a cooperação de Raabe, uma habitante de Jericó. Inclusive tem um vídeo aqui no canal contando a história de Raabe, que você pode estar assistindo para corroborar com esse ensinamento de hoje. Ela era uma habitante de Jericó, tá? Então Josué também pediu para que eles mantivessem aquela missão em segredo.
O motivo disso era para que não se repetisse o que ocorreu anteriormente na missão com os 12 espias que foram enviados por Moisés, porque naquela ocasião os 10 espias incrédulos conseguiram desencorajar o povo. Então, prevenindo-se, né, no intuito de se prevenir, Josué não permitiu que essa missão fosse divulgada aos demais, até para que não houvesse um desânimo do povo, né? O agir de Deus a favor do povo de Israel fez com que os moradores daquela terra ficassem apavorados. No capítulo 3 do livro de Josué, nós temos a descrição de como Deus, soberanamente, de uma forma sobrenatural, interrompeu as águas do rio Jordão quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram nas águas. Assim o povo de Israel, vendo, né, acreditou e passou a seco, marchando em direção a Jericó. E como que foi a tomada de Jericó? Como que foi a conquista de Jericó? Josué demonstrou toda a sua confiança em Deus, obedecendo a cada um dos seus estatutos, cada uma das táticas que Deus lhe havia dado para que ele pudesse conquistar a terra de Canaã. Por mais que parecesse algo mirabolante, algo estranho, Josué não hesitou em fazer o que Deus havia mandado. Então muitas dessas táticas, né, aos olhos humanos pareciam ser completamente inúteis, né? Não teria efeito nenhum e até inusitadas. Mas foi assim, na tomada de Jericó, onde os sacerdotes e o povo foram ordenados a marchar em volta da cidade. E aí no 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, as buzinas, e o povo gritou com grande voz, as muralhas de Jericó caíram. E olha que eram muralhas gigantes, mas com o grito do povo as muralhas caíram, com o poder de Deus, na verdade, né? Porque foi um milagre do Senhor. Então, com exceção de Acã, o exército israelita seguiu a ordem de não saquear as ruínas da cidade buscando despojos de guerra, isso em benefícios próprios, né? A atitude de Acã trouxe duras consequências, não só para ele, mas também para o seu próprio povo, né? Para o próprio povo de Israel. Os israelitas eles acabaram sendo derrotados em sua primeira investida contra os homens de Ai, isso em Josué capítulo 7, devido à sua desobediência. E aí já no segundo ataque a Ai, descrito em Josué já no capítulo 8, nós podemos ver a tamanha habilidade e estratégia que eram comuns nas campanhas militares de Josué. Um homem muito inteligente, até porque Deus havia dado uma sabedoria especial a Josué, com a imposição das mãos de Moisés. E naquela ocasião, os israelitas fizeram uma emboscada. Diz a palavra que eles simularam uma fuga, né, e enganaram o exército de Ai, fazendo com que os soldados inimigos eles saíssem da sua cidade fortificada. Assim, eles foram fatalmente destruídos e derrotados. Então, por todo o livro de Josué, queridos, nós vamos encontrar exemplos das incríveis ações militares lideradas por Josué. Um desses exemplos foi a marcha noturna de Gilgal, isso para aliviar o cerco de Gibeão. Durante a batalha descrita no capítulo 10, nós vemos como a providência divina acompanhou aquele povo. Por exemplo, na saraiva enviada pelo Senhor, que matou mais inimigos do que o próprio exército de Israel pela espada, e pelo episódio tão conhecido em que o sol parou e a lua se deteve, até os filhos de Israel se vingarem de seus inimigos. Aquele foi um dia que jamais se repetiu em toda a história. Esse lindo acontecido está em Josué no capítulo 10, no versículo 12 até o versículo 14. Eu acho linda essa passagem, onde Deus faz o sol parar para que o povo continue guerreando ali. Coisa linda. E aí muitas pessoas tentam encontrar esse texto, né? Encontrar nesse texto um possível erro bíblico, né? Eles alegam que o erro está no fato de que o texto descreve que o sol e a lua pararam, ao invés da rotação da Terra. Mas essa discussão é completamente descabida, né? Porque a Bíblia
usa a linguagem do observador, isso significa que mesmo em nossos dias, em pleno século XXI, caso a rotação da Terra parasse, no ponto de vista dos observadores, né, isso é, de quem está na Terra, aparentemente quem está olhando para o céu vai acreditar que o Sol que parou e não que a Terra, né, parou de girar. Então essa fala é uma fala observatória de quem está vendo. Eles, o exército, fala isso porque eles viram que a Lua, que o Sol parou, né? Então isso, na época eles não tinham conhecimento de que a rotação da Terra havia parado, né? E sendo assim, nesse episódio nós vemos que Josué conseguiu subjugar toda a terra de Canaã e fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel. E aí depois, gradualmente, os israelitas foram se instalando nas terras e construindo seus edifícios. Isso ocorreu no período que nós podemos dizer que compreende desde a época dos juízes de Israel até o reinado de Davi, né, que foi o primeiro rei unificado que unificou as tribos. Inclusive tem um vídeo também nesse canal falando sobre essa divisão e Davi sendo o primeiro rei, o rei mais importante de Israel, o segundo rei e o primeiro mais importante de Israel. Você pode estar conferindo também. Vou deixar o link na descrição para vocês estarem vendo esse vídeo, tá bom? E aí nós vamos ver a morte de Josué, né? Quando chegou o tempo de Josué dissolver o seu comando, né? Ele reuniu todas as tribos de Israel em sua volta e aí fez um discurso, né? Um discurso lindo de despedida. Ele pediu que os filhos de Israel renovassem o compromisso da sua aliança com Deus. Ele também advertiu o povo, orientou, né, para guardar os mandamentos do Senhor e a serem sempre fiéis ao propósito de Deus, às palavras do Senhor. Isso está em Josué, no capítulo 23 e o versículo 6. Josué tinha 110 anos de idade quando morreu. Ele foi sepultado na sua própria terra, perto de Timnat, que está no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás. Você pode ver em Josué, no capítulo 24 e o versículo 30. Josué, irmãos, ele pode ser visto como um exemplo, né? Um exemplo de temor a Deus, um exemplo de obediência, né? Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito, passando pelo período do deserto, né, que estiveram no deserto, até chegar finalmente na terra prometida em Canaã. Essa história de Josué e o seu exemplo como homem temente a Deus certamente nos ensina muitas coisas, muitas lições. E algumas delas, alguns dos pontos, nós podemos destacar alguns como os seguintes. Josué soube ser um excelente liderado quando esteve sob o comando de sob o comando de Moisés. Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. Josué era um homem corajoso que marcou a sua vida desde a sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas que foram lideradas por ele em Canaã. Um homem valente e corajoso. Ele estava sempre atento às ordens do Senhor, às ordens divinas do Senhor. Ele tinha consigo a nitidez, a certeza de que o seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente da sua obediência a Deus. Ele jamais se firmou, ele jamais se assegurou na sua própria força, ele sempre confiou no Senhor. E por mais inusitado que pareça, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. Suas estratégias sempre eram planejadas sob a direção de Deus. Josué era um homem valoroso, de palavra e que preservava a sua honra. Essa característica de seu caráter pode ser notada no cumprimento do acordo feito com Raabe. Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e o seu coração.
Josué ele era um líder respeitado pela nação de Israel e o povo confiava em suas decisões. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença de Deus. O exemplo da sua conduta irrepreensível de temor e obediência a Deus, ela não acabou com a sua morte, porque após a sua morte, os anciãos que viveram ali ainda faziam menção dos feitos de Josué muito tempo depois da sua morte. Então, sem dúvida, a história de Josué nos traz grandes ensinamentos e com certeza vale a pena estudar mais sobre a vida desse homem que foi, sem dúvida alguma, uma das mais marcantes da palavra do Senhor. Essa foi a história de Josué, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aí para abençoar a sua vida, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço.